Não adianta vir com Guaraná, pra mim é chocolate o que eu quero beber. Chocolate. Não, você não está no vídeo errado, estamos no Let's Data. E hoje a gente vai ver classificação de imagens com PyTorch e Transfer Learning para resolver um problema muito importante. A gente ajudar o nosso querido rei do Soul, Tim Maia, a descobrir o que é um chocolate, o que é o Guaraná e o que é a Coca-Cola, para ele tomar sempre o chocolate, porque ele adora o chocolate. Então já larga a mão no like, que esse vídeo tá bem legal para a gente poder aprender bonitinho como é que você vai treinar a sua própria rede neural, rede convolucional, para poder classificar as imagens em Guaraná, em Coca-Cola e em chocolate. Então já larga a mão também no sininho, já se inscreve no canal para toda vez que a gente subir um vídeo novo, toda semana, você vai ser avisado. Vamos começar com a nossa saga do chocolate após a vinheta. Vou pedir pra você voltar. Opa, vamos começar a aula. Então a gente vai falar do que hoje, pessoal? A gente vai falar de como classificar imagens utilizando PyTorch e Transfer Learning, né, que são redes convolucionais, redes neurais convolucionais, para poder fazer uma aplicaçãozinha aí de classificação de imagens para o nosso Tim Maia Rei do Soul. Então o que a gente vai aprender no final desse vídeo, o que você vai ser capaz de fazer e entender? Você vai saber descrever o que é uma rede neural convolucional e ver qual é a diferença principal das redes neurais normais, por assim dizer. A gente vai explicar o que é Transfer Learning, que é uma coisa bem interessante que a gente tem, que é aproveitar redes pré-treinadas para a gente poder treinar só o finalzinho das redes para aqueles problemas que a gente queira resolver. Então a gente aproveita um arcabouço de uma rede pré-treinada lá em milhões de imagens e depois no finalzinho, só treina no finalzinho para poder classificar do jeito que a gente quer. Aqui a gente vai utilizar o AlexNet, que a gente vai falar lá na frente, que é uma rede pré-treinada, e a gente só treina no finalzinho com as nossas imagens de chocolate, de Guaraná e de Coca-Cola para conseguir fazer a classificação para o nosso querido Tim Maia. A gente vai treinar uma CNN, né, uma rede neural convolucional, com o Transfer Learning para poder ajudar o Tim Maia a achar o chocolate, porque ele está ligado no chocolate. E a gente vai no finalzinho até implantar esse classificador aí, utilizando o Streamlit, né? A gente vai fazer um notebook mostrando como é que faz para poder treinar com imagens que você vai pegar até do próprio Google Images. Você vai ver como é bem legal, que dá para poder fazer por conta do Transfer Learning. A gente vai ver que a gente consegue fazer um classificador muito bom, mesmo com pouquíssimas imagens, né? Uma coisa bem legal do Transfer Learning é justamente isso, você aproveitar um arcabouço de rede pré-treinada. Então no final você vai aprender tudo isso bonitinho. A ideia é que a gente não aprender Streamlit, a gente não vai dar uma aula de Streamlit, mas pelo menos para poder você conseguir rodar aí a sua aplicaçãozinha local com o modelo que você acabou de treinar com o PyTorch e com o AlexNet, né? Vamos falar sobre CNN, né? Breaking News, não está errado, isso aí não é a CNN, né? CNN então é o quê? É a Convolutional Neural Networks. Foi criada aí pelo grande Yann LeCun, o canadense cabeçudo, que trabalha hoje no Facebook. Né? Quem não conhece o Yann LeCun não tem visto os vídeos do Let's Data, porque a gente fez até um casamento em que ele é o padre, o casamento de você com os dados, né? Você pode separar do namorado, namorada, marido, mulher, da esposa, mas você não vai separar dos dados nunca, porque o que Yann LeCun uniu, o homem não separa. Então Yann LeCun foi o criador da rede convolucional, que é uma grande sacada, né? Vocês vão ver a diferença entre uma rede neural normal e uma rede convolucional. Você utiliza convoluções, por isso chama uma rede convolucional, você utiliza convoluções como entrada nas redes neurais, ao invés de somente os pixels. E isso deu uma grande vantagem na hora de descobrir características únicas da imagem. Na hora de você classificar uma imagem de um gato, de um cachorro, você utiliza convoluções para tentar detectar características daquela imagem, e aí você coloca isso como uma entrada na sua rede neural, e aí a rede neural vai fazer toda a sua mágica de descobrir quais são os coeficientes para poder dizer, ó, precisa um pouco de canto aqui, precisa um pouco de orelha, precisa um pouco de coisa para poder classificar um cachorro. Aí no outro você muda um pouco a orelha, muda as características, ele muda também lá no final. Não entendeu nada porque eu enrolei pra caramba aqui, né? Mas a gente vai mostrar bonitinho para vocês como é que funcionam as convoluções e ver que o principal é entender que é uma arquitetura diferente de rede neural. A gente tem uma rede neural normal que você recebe os pixels da imagem e ele tenta converter esses pixels na classificação final que você quer. Por exemplo, um clássico exemplo é aquele MNIST, né, que você tem lá os dígitos escritos na mão. Então você pega ali os pixels e você mapeia se aquilo é um 0, se é um 1, se é um 2, até o 9. E a rede neural consegue classificar isso para você, uma rede neural normal. Mas o que acontece com uma rede neural normal?
ela tem algumas desvantagens, você pegar o pixel diretamente da imagem e passar direto para a rede neural. O que a gente faz? Quais são as desvantagens de usar essa técnica, né? Um é que você imagina que você tem um 9 assim, mas você roda ele um pouquinho. Aí você não vai conseguir descobrir as características. Ele vai estar aprendendo sempre os pixels naquela posição, se você estiver passando os pixels diretamente para a rede neural. Então, se você tiver rotação da imagem, se tiver a imagem invertida, se tiver a imagem espelhada, a rede neural normal, ela vai perder. Você vai ter que ter uma base muito grande de imagens para conseguir identificar aquilo como um 9, um 1, 0. E agora imagina você fazendo um gato, uma imagem de um gato. O gato fica, né, todo troncho lá, de cabeça para baixo, você já não consegue, a rede já não consegue mais ver que aquilo é um gato, né? Então isso aí é muito importante, é uma desvantagem muito importante da rede neural normal, né? Chamando de rede neural normal, aquela que não é convolucional nesse caso aqui, né? E se as cores da imagem estiverem diferentes das utilizadas no treino, num pôr do sol, por exemplo, então você pode usar aí os valores de pixel, vai estar diferente daquela imagem que você treinou, aí a rede também já não vai conseguir. Então se você precisar, você tem que colocar muitas imagens, né? Botar zilhões de imagens de tudo que é jeito ali na sua base de treinamento para conseguir transformar, para conseguir treinar bem uma rede neural normal, para poder conseguir classificar bem as suas imagens, né? E as redes totalmente conectadas, são as redes normais, né? Elas teriam uma explosão de coeficientes muito grande se você tivesse imagem grande, né? Se você tiver uma imagem lá de igual a MNIST, que é pequenininho, tudo bem, você vai ter poucos ali coeficientes, poucos neurônios, né? Mas se você tiver uma imagem lá 1000 por 1000, por exemplo, né, 512 por 512, você fizesse isso tudo para uma rede totalmente conectada, você ia explodir aí rapidinho em milhões de coeficientes, que não é uma coisa interessante. Então, a rede neural convolucional, ela possui duas características principais, né, por isso que ela é tão importante, você vai ver que ela é bem diferente de uma rede neural normal. Na verdade, assim, a rede neural é uma coisa muito... o legal da rede neural é que ela é muito... dependendo da arquitetura que você altere, ela consegue resolver problemas diferentes, né? Quem já conhece, por exemplo, a rede neural recursiva, você vai colocar a saída como entrada, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar convoluções como entradas também, que é, dependendo da característica da rede, você consegue resolver problemas diferentes, né? Então, as redes neurais, elas são muito versáteis nesse sentido, né? Então, quais são as principais duas características das redes convolucionais? Ela tem duas camadas especiais. Ela vai ter a camada de convolução, que ela vai utilizar estruturas para reconhecimento de padrão, se chamam de kernel. A gente vai ver o que é um kernel aqui. Um kernel é uma estrutura, né, como se fosse uma matrizinha ali, que tem certos valores, que aquele tipo de kernel vai descobrir um tipo de característica que tem na imagem. Por exemplo, vai descobrir quais são os cantos da imagem, se tem tiozinho, se tem virgulinha, tem várias características em vários níveis. Então, cada kernel, e isso é bem interessante porque a gente já tem vários kernels que já estão prontos para a gente nessas bibliotecas que a gente utiliza, né? TensorFlow, PyTorch, a gente já tem vários kernels prontos para a gente, é só a gente usar, a gente não precisa inventar esses kernels. O que é importante a gente saber aqui? Que essa camada de convolução, ela serve para identificar características na imagem. Então é bem diferente de uma rede neural normal, porque ali a gente não está buscando características, está buscando pixel com valor de pixel naquela posição. Então, só isso que a rede normal faz. Na rede convolucional, você tem esses kernels que você ajuda a entender várias características da imagem. E essas características vão ser alimentadas na rede. Então, vocês percebam que aí, por exemplo, eu tenho 30 características da imagem. E aí eu tenho os pesos para essas características. É uma coisa muito mais poderosa do que eu olhar só o valor do pixel naquela posição, né? Eu consigo aumentar muito a minha eficiência porque eu procuro características da imagem. E aí não importa se a imagem está virada, se não está, se você consegue achar as características principais, você consegue melhorar bastante. Não é o que eu falei de mudar, rotacionar e tal, a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre data augmentation, né? A gente vai continuar precisando fazer rotações, fazer flip para poder melhorar o nosso treino, só que é muito menos imagens que a gente precisa quando a gente utiliza uma rede convolucional, né? Então, mais uma vez, a rede de convolucional tem duas camadas principais. Uma delas é a camada de convolução, que utiliza justamente esses kernels para poder identificar as características da imagem e você passa essas características como entrada para a sua camada de convolução. E a gente tem uma outra camada, a camada de pooling, que a gente chama, que é para aqui. Mesmo assim, mesmo se eu tiver muitas características, ainda tenho muitas... os kernels podem ser muito grandes. Tem kernel lá de 32 por 32, por exemplo. Imagina que você tem 30 kernels de 32 por 32, e aí você vai ter um número muito grande ainda de coeficientes e de características daquela imagem. Então a gente utiliza o pooling para poder reduzir essa dimensionalidade, para que a gente consiga
ter redes que funcionam bem e que não explodam os coeficientes, né? Então a gente tem a camada de pooling, que nada mais é que eu pegar aquele kernel aqui, aqueles valores ali do resultado da convolução, e pegar o valor máximo, por exemplo, e transformar aqueles 9 valorezinhos que a gente vai ver no kernel, transformar em um só. Ou pega o máximo, ou pega a média, ou pega o mínimo não, que pode até ser, em algum caso. Mas o normal é a gente pegar o máximo e a gente pegar a média, né? Então você faz o quê? Você reduz a dimensionalidade. Então, são duas principais características da rede convolucional. A camada convolucional, ela vai descobrir as características da imagem, e a camada de pooling vai reduzir a dimensionalidade da nossa rede neural, das nossas entradas, para que a gente não tenha, né, uma explosão aí de entradas, né? Então é bem interessante essas duas características. Beleza, Leão, mas que diabo é convoluções? Eu não sei o que é convolução. Convolução, pessoal, são técnicas bem antigas e utilizadas muito em processamento de imagens, né? Os kernels, eles buscam padrões na imagem. Eu não falei para vocês que a camada de convolução, ela busca padrão na imagem? Então ela busca o quê? O que o kernel faz? Ele busca padrões na imagem para poder fazer algumas detecções. Cada kernel é uma espécie de janelinha que você desliza sobre os pixels da imagem, fazendo os cálculos a cada passo desse aí, né? E retornando um resultado da convolução. Então você tem lá uma janelinha que você passa na imagem, fazendo umas contas, né? Você multiplica normalmente pelos pixels que estão na imagem e soma, e vai botando esse resultado numa imagem de lado, né? Obviamente que você já entendeu tudo da minha explicação, né? Claramente. Como assim, gente? Não é tão fácil assim, né? Não, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Então, o que é o kernel? Vamos ver na prática o que é o kernel? Imagina, pessoal, a gente pegou essa imagem bonitinha, então uma fonte onde a gente pegou, né, a imagem, que é o quê? A gente tem uma imagem que a gente quer classificar, e aí o que essa imagem quer dizer? Principalmente essa aqui que tem grayscale. O que é grayscale? É imagens em tons de cinza. Quer dizer que ela tem um canalzinho só com os valores de cada pixel, né? Normalmente numa imagem colorida você tem três canais, que é RGB, né? Aqui a gente está mostrando o de um só para poder facilitar mostrar o kernel para você. Então aqui eu tenho o quê? Os valores de pixel dessa imagem, né? Eu tenho a imagem bonitinha aqui do Udacity, né? No carro aqui, que deve dirigir sozinho, os nerds da Udacity. E aí aqui eu tenho os pixels, né? Os valores de pixels dessa imagem. O que é o kernel, pessoal? O kernel, ele é uma estrutura, né? Normalmente, imagina que eu tenho aqui esse kernel de 3 pixels, né? Tem kernel de vários tamanhos, né? Que a gente vai ver. Então esse kernel aqui, ele identifica uma característica específica. O que ele identifica nesses valores malucos aqui? Cara, não tem nem ideia. Mas o que ele faz? Ele vai pegar esse cara aqui, por exemplo, que é 3x3, né? E vou passar na minha imagem. Então ele começa aqui, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, e ele sempre vai fazendo um cálculo, retornando alguma coisa, algum valor para cá. Como é que funciona? Então, essa aqui é a nossa imagem, né? A nossa imagem lá do carro. Então, esse aqui é os valores dos pixels mesmo. E aqui a gente tem uma janelinha que é o kernel para poder identificar as características. Olha como é que ele funciona. Ó. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando o 1 com o 2, o 2 com o 5, o 1 com o 4, o 2 com o 13, o 4 com o 25, o 2 com o 15 e assim por diante. E vou somar tudo e colocar no meu resultado da minha imagem convolucionada, que é o meu resultado da minha convolução. Então vocês percebam que o kernel é como se fosse uma estrutura que tem uma característica específica, a gente vai ver direitinho que cada kernel desse identifica uma característica diferente. Olha que massa essa grande sacada. Ao invés de eu passar diretamente os valores dos pixels diretamente para a minha rede neural, eu vou passar os resultados de convolução para a minha rede neural. Olha, mas é esquisito não, que diabo é isso? O que é legal que a gente vai ver bonitinho é que o kernel identifica direitinho uma característica. Pode ser várias, característica de borda, característica de estar passando de uma parte clara da imagem para uma parte escura e o contrário, né? Tem uma coisa circular, então tem várias características que cada kernel vai identificar. Então, voltando aqui, a gente tem a nossa imagem, tem o kernel, e aí o kernel ele vai ter valores que a gente vai multiplicar pelos valores da imagem e ir somando tudo. E aí, vocês percebam que a gente trocou aqui, ó, 9 valores por um só, né? Então, a gente está fazendo o quê? O kernel, a gente está pegando todos esses caras e trocando esse cara pela nossa imagem convolucionada aqui. Então, isso aqui é um kernel. Então, é facinho, né, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui a gente tem a imagem com os pixels da nossa imagem. A gente tem que o kernel, ele é como se fosse uma janela flutuante, né? Ele tem aqui ele já está lá na frente, né? Eu poderia começar aqui, ó. E aí passar por esse valor do meio, esse valor do meio, esse valor do meio, esse valor do meio. Depois vem para cá, para cá, para cá, para cá. E aí a janelinha vai deslizando bonitinho aqui. E a gente vai calculando dessa forma, né? A gente multiplica os valores do kernel pelos valores do pixel e no final soma tudo
e coloca o resultado final da nossa soma aqui dentro. Então é assim que funciona a nossa camada convolucional. Só que nesse caso a gente mostrou um kernel só, né? O legal da rede convolucional é que a gente tem um monte de kernel, cada um identificando uma característica. Então, o que isso tem a ver, Leão? Essas convoluções são malucas. Vamos ver como é que funciona uma convolução no tratamento de imagens. Como eu falei para vocês, é uma coisa bem antiga já no processamento de imagens, né? As convoluções. Então, uma convolução aqui quadrada com um carinha aqui no meio, com um só no meio, eu vou transformar uma imagem original na imagem idêntica. Então eu vou multiplicar por tudo aqui, né? Dá para entender isso aqui. Se eu colocar essa janelinha aqui, ele vai multiplicar todo mundo e vai pegar só do meio. Então ele vai transformar no mesmo do meio aqui, ele vai somar o meio. Então se eu passar por todos os pixels aqui, esse kernel vai me trazer uma imagem idêntica. Então é como se fosse aqui o nosso kernel identidade, né? Tá multiplicando por esse kernel, dá na mesma. Mas e se eu fizer uma média? Eu ficar somar todos aqui e dividir por 9. Ele vai fazer o quê? Um blur. Olha que massa. Então, kernel é utilizado para tratamento de imagens, é bem conhecido, né? A gente tem aqueles filtros ali do Photoshop, de Sharpen, de Gaussian Blur. Muitos deles são implementados com kernels desse jeito. Olha que legal. Então, você vê que essas convoluções são usadas há muito tempo, né? A grande sacada mesmo foi utilizar os resultados dessas convoluções dentro de redes neurais. Por isso que o Yann LeCun é famoso, né? E está no Facebook ganhando rios de dinheiro. Ele merece, né? Então, outra coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho outro. Eu tenho esse cara aqui que é o 2 e tenho tirando a média. Ele vai fazer o sharpening, né? Ele vai acentuar aqui os cantos, né? Aqui tem até de onde a gente tirou isso aqui, pessoal? Desse paper aqui de Cornell. Se vocês tiverem curiosidade, o link vai estar aí na descrição direitinho. Então aqui só para mostrar para vocês que essas convoluções não são coisas novas, né? Não dá para falar que convolução é uma coisa nova, coisa bem antiga. Em matemática ainda mais antigo ainda. Para tratamento de imagem mais antigo ainda, né? Mas digo não, matemática é antes, claro, né? Deu, né? Mas no Photoshop lá, nas aplicações de imagens, a gente tem no tratamento de imagens que as convoluções elas já ajudam muito a fazer esse tipo de filtro. Mas o que tem a ver com as nossas redes convolucionais? Aí que fica legal. Para poder alterar a imagem, né, como a gente já viu, mas também para poder identificar características das imagens. Então a gente tem, por exemplo, que esse cara aqui, ó, ele tá achando a detecção, fazendo tá vendo que tem um contorno aqui bonitinho, ó? Consigo o contorno bem direitinho da flor. Então vocês percebam que eu tenho um kernel aqui especial que ele consegue transformar essa imagem nessa imagem. Isso é muito importante, porque a máquina não sabe ver, né, pessoal? A gente bate o olho, o nosso cérebro é uma rede convolucional sinistríssima. Eu já bato o olho aqui, eu já consigo identificar essas bordas. Mas isso aqui, pro computador, é um monte de pixel. Não tem como ele saber que isso aqui tem uma borda de uma flor aqui dentro, né? Então, você utiliza o quê? Você utiliza esses kernels para poder começar a identificar as características da imagem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a característica, ó. Então, tá vendo que eu tenho uma curvinha aqui. Então, vocês já começam a entender como é que isso funciona para uma rede convolucional? Imagina que eu falo assim, uma flor é normalmente quem tem várias curvinhas dessa aqui, ó. Ah, mas o gato também tem? Ah, mas o gato tem, mas não tantas, ou não em tantas posições. E aí isso que a rede neural vai ficar lá moendo e achando os melhores coeficientes para poder fazer a melhor classificação no final. Então é muito importante a gente entender que os kernels servem para poder justamente identificar esse tipo de característica, né? Nesse caso aqui é um tipo de contorno. E quanto mais na frente a gente vai utilizando as convoluções, mais características vão sendo combinadas para que as possibilidades de você classificar uma imagem sejam as melhores possíveis. Por isso que as redes neurais convolucionais funcionam tão bem para a classificação de imagens, né? Então aqui a gente tem também a nossa fonte de onde a gente tirou essa imagenzinha, que a gente tem aqui um kernel que identifica quais são o que a gente chama de aqui edge detection, né? Que são a detecção de bordas, né? Então aqui fica bem claro, olha como ficou legal, ó. Tem a florzinha aqui, olha como é que ficou massa, uma florzinha bem direitinha aqui, só com as bordinhas, né? Isso com um kernel só, imagina vários kernels, né? 30 kernels de uma vez, cada um descrevendo ou identificando características importantes. Então como é que funciona a CNN, pessoal? A gente tem a nossa imagem, né, bonitinha aqui, e aí a gente faz o quê? Passa esses pixels por convoluções. Então a gente vai passar o pixel aqui, que nem a gente passou aqui, ó. Então a gente pega a imagem, pega os pixels e passa aqui por convoluções. Só que a gente vai passar com um kernel só? Não, a gente vai passar com vários kernels, né? Então, o interessante é que você consegue identificar várias características. Então, aqui você está passando por várias convoluções, sua camada convolucional, que a gente falou que são as duas principais camadas da rede convolucional, é a camada convolucional e a camada de pooling. Então, essa aqui é a minha camada convolucional. Aí eu faço o quê? A minha camada de pooling. Por que eu nem expliquei direito a camada de pooling? Porque ele só pega aqui essa janelinha e pega o maior valor. Né? No caso do max pooling, por exemplo. Então, nessa janelinha, imagina que eu tenho 9 valores aqui. Eu vou pegar aqui
só o maior valor, né? Então ele já traz uma redução de dimensionalidade aqui. Aí depois do pooling eu vou fazer outra rede convolucional, faço mais o pooling. Quando eu tiver já uma identificação de característica suficiente e tiver um número aqui reduzido de dimensões, né, para poder ter essa redução de dimensionalidade e não explodir a minha rede, eu vou passar para uma rede neural, como a gente conhece, a fully connected, que a gente chama, né? Então aqui eu pego esse cara e dou uma achatada nele aqui, dou um flatten, né? Então todo mundo aqui que eu tinha de características, eu dei uma achatada aqui, e aí eu vou para uma rede totalmente conectada e uso aqui o meu softmax para eu conseguir classificar esse cara na classe que a gente quiser aqui. Então esse finalzinho aqui é uma rede neural normal, né? O que é mais importante são essas camadas especiais aqui. Então uma rede neural normal lá do MNIST, por exemplo, eu só tenho esse início aqui com esse final aqui, ó, com os pixels, sendo que a entrada aqui são os pixels. Então aqui na rede neural normal a gente tem uma entrada direto para os pixels daqui para cá. No caso da rede convolucional não, a gente já tem os resultados de convolução aqui e redução de dimensionalidade. Então a gente tem aqui um poder muito maior, a gente está identificando trocentas características ao invés de ser trocentos pixels. Percebeu a diferença? Isso é muito legal, né? A gente vê que é a grande diferença da rede convolucional e é por isso que ela funciona tão bem. Então vamos ver uma parada aqui de verdade. Ó. Então tem um input aqui que é uma imagem de 32 por 32, tem uma plaquinha aqui de 60, né? O nosso cérebro é sinistrão, né? O nosso cérebro vai bater o olho e ver o 60 aqui, mas uma rede neural não vai conseguir. Imagina se eu pegasse aqui os pixels direitinho e eu entortasse um pouquinho esse 60, ele já não ia conseguir identificar direito. Então vamos lá para as nossas camadas, né? Então eu tenho aqui a minha imagem e aqui eu tenho o quê? Uma primeira camada de convolução. Tá vendo que ele pega as características aqui, ó? Esse é um tipo de kernel, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Já é o resultado do kernel passando na minha imagem aqui, já trazendo características, né? Reduziu aqui um pouquinho 28 por 28, porque ele não está utilizando, né? Ele não está começando do lado de fora aqui o kernel, já está começando o kernel do lado de dentro aqui, então ele perde um pedacinho aqui das bordas, né? Tanto que está bem coladinho aqui, ó, dá para perceber. Então eu tenho aqui 28 por 28, só que agora eu vou fazer o quê? Ah, beleza, agora eu tenho várias características aqui da imagem, vários kernels passei aqui. Aqui eu só mostrou 4, mas podia ter 30, por exemplo. Então aqui posso ter 30 resultados aqui. Agora eu vou passar para a nossa segunda camadinha, que é o subsampling. O que é subsampling? Eu reduzir, né, fazer a redução de dimensionalidade. Então é a nossa camada de pooling, né? Então a nossa camada de pooling vai reduzir a dimensionalidade. Tanto que ele estava 28 por 28, reduziu pela metade aqui, 14 por 14. Aí eu vou fazer o quê? Passar mais uns kernels aqui nesse cara, pegar mais uma camada de convolução. E aí você percebe que ele pega características menorzinhas ainda. Estou pegando uma bordinha aqui, uma bordinha ali. Então você consegue ter bastante identificação de características bem interessantes na imagem. Aqui a gente tem as imagens 10 por 10 também, porque a gente não começa do lado de fora o kernel, a gente começa do lado de dentro do kernel fazendo o pooling, fazendo a convolução, o resultado de convolução direitinho. Uma vez que eu tenho mais uma vez o resultado de convolução, eu vou fazer mais uma redução de dimensionalidade, passando de 10 para 10 para 5 para 5, tem uma outra camada de subsampling aqui. Aí eu penso, não, beleza, agora já identificou várias características aqui, ó. Tem um tracinho aqui, tem uma bordinha, aqui parece um 6, sei lá, tem um monte de características. E aí você vai finalmente jogar ele numa rede neural, numa camada normal aqui de totalmente conectada, para poder chegar lá no final, usar um softmax, que vai transformar aquilo em probabilidades de ser de uma classe ou de outra. Então isso aqui é bem importante a gente entender isso. Vocês viram que isso aqui é igualzinho a... Vamos voltar aqui, tem um monte de coisa, né? Vocês viram que é igualzinho, né? Isso aqui é só um esquemático. E aqui a gente pegou um resultado visual para a gente poder entender direitinho como é que funciona. O principal é a gente entender que essas características aqui, a rede convolucional, né, a camada convolucional identifica características e as camadas de pooling elas vão reduzir a dimensionalidade, né? Tem gente chama inclusive aqui de camada de subsampling, né? Então aqui a gente viu direitinho o que é uma rede neural convolucional e qual que é a diferença dela. Então voltando lá nos nossos objetivos dessa aula, uma coisa você já sabe que é diferenciar uma rede neural normal, que é praticamente esse cara aqui, né? De uma rede neural convolucional que tem essas camadas especiais. Numa classificação normal, você pegaria cada pixelzinho desse aqui e jogaria aqui, ó, tá vendo? Então as entradas seriam pixels aqui, ao invés de ser as entradas serem os resultados das convoluções. Então essa é a grande diferença das redes neurais normais da classificação bonitinho, né?
Pronto. Então isso foi a rede neural convolucional. A gente vai falar agora de Transfer Learning. O que é Transfer Learning? A gente sabe que as redes neurais precisam de muitas observações para elas poderem aprender, nem chegar a bom modelo de classificação. Existe uma forma de aproveitar uma rede já pré-treinada, treinada anteriormente, né? Imagina você aproveitar todas as características, todas as convoluções, todos os kernels, resultado de convolução dos kernels, de uma rede treinada de milhões de imagens, dezenas de milhões de imagens, por exemplo, né? Isso existe, como a gente vai ver, e se chama Transfer Learning, né? A gente sabe que isso tem em imagem e também a gente hoje em dia tem em NLP também, que é bem legal, né? Aqueles modelos GPT-3, aqueles modelos BERT, eles são justamente redes pré-treinadas, mas lá para problemas de NLP, né? Aqui a gente está em problemas de imagens, aqui a gente vai utilizar quem? Né? A grande Fei Feli, doutora Fei Feli, que ela surgiu com a Imaginet, né? Ela fez um concurso para poder saber quem fazia as melhores classificações de imagens e eles forneceram um banco todo com label, né? Já tudo bonitinho, já classificado. Aí tem imagem de gatinho, lá tinha gato. Aí tinha trocentas imagens de gato. Aí tem cachorro, tem placa, tem cara de gente, tem carro, tem ônibus. Tinha 14 milhões de imagens, e aí foi lançado um concurso pela doutora Fei Feli para poder saber quem conseguiria acertar, ter mais acurácia ali na classificação daquelas imagens, né? E aí surgiu uma solução utilizando redes convolucionais. Eu até ouvi um podcast esses dias com a doutora Fei Feli, vou ver se eu deixo a descrição aí embaixo, o link direitinho, muito legal a entrevista dela, né? Até a história de vida dela é muito bonita, eu acho muito legal a história dela, ela foi para os Estados Unidos, né? Família dela chinesa e ela ralou bastante para poder chegar onde ela chegou, né? Mas é história para outro dia. Se você quiser ouvir o podcast, eu vou deixar o link aí direitinho para vocês. Mas eles fizeram o quê? Ela disse que até que foi muito criticada na época. Esse negócio aí não serve para nada, a gente precisa de outras coisas. E aí acabou que esse concurso que fizeram da Imaginet, né? Que é esse cara aqui, ó, que a Imaginet tem 14 milhões, se não me engano, de imagem classificada. Então também é um monte de coisa de avião. Surgiu uma solução muito boa utilizando redes convolucionais, né? Então isso foi bastante interessante, que é a AlexNet, que a gente inclusive vai utilizar aqui. Mas o que é o Transfer Learning? Como é que funciona o Transfer Learning? Basicamente você faz o seguinte, você tem lá uma rede pré-treinada, imagina que você tem uma rede que foi treinada aqui na Imaginet com 14 milhões de imagens. Imagina quantas características essa rede já não tem pré-treinada ali dentro, né? Você tem um monte de kernel, um monte de características já pré-treinadas ali dentro. E aí você chega lá no final, e no caso da Imaginet, você tinha aqui o output para cada uma dessas classes. Esse aqui é um campo esverdeado, esse é uma ambulância, esse é um avião. Então aqui eu tinha trocentos outputs aqui. Como é que funciona o Transfer Learning? Eu vou aproveitar todo esse pedaço pré-treinado e vou treinar só o finalzinho para as minhas classificações aqui no final. Então aqui, em vez de ter, né, sei lá, quantas classes tem lá no Imaginet, imagino que seja, sei lá, 5.000 classes na Imaginet, eu vou trocar esse pedaço final aqui da minha rede fully connected, né, da minha rede neural finalzinho que a gente viu lá, e aproveitar todas as minhas camadas intermediárias. Só trocar o final para poder treinar nas minhas imagens. Isso permite que a gente faça um treinamento com muito menos imagens e tenha um modelo de classificação muito bom, ainda muito bom. Se eu tivesse que fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, para poder classificar as imagens de chocolate, guaraná e Coca-Cola, se eu não utilizasse Transfer Learning, a gente ia precisar aí de centenas ou talvez até milhares de imagens para poder chegar num bom modelo. Como a gente vai utilizar uma rede já pré-treinada, a gente já vai reaproveitar muita coisa disso e só treinar no finalzinho. Então o Transfer Learning foi realmente uma revolução para a gente poder fazer classificação de imagens e também outros problemas que a gente viu, né? Nesse caso aqui, utilizando a AlexNet, que foi treinada em cima do Imaginet, né? Então, Imaginet é o banco de imagens, né? Que teve o concurso da doutora Fei Feli, né? E a gente tem outros problemas de Transfer Learning também em NLP, por exemplo, que a classificação é feita em cima de grandes bancos de texto, né, como Wikipedia e outras fontes. Né? Então, no caso aqui, a gente tem Transfer Learning para imagem. Então, Transfer Learning para imagem, como é que funciona? A gente tem aqui as nossas camadas convolucionais e a gente só troca, essa aqui é a original, a gente só troca o finalzinho para poder classificar no nosso output aqui, que nesse caso, por exemplo, a gente vai ter 3 outputs, que vai ser chocolate, guaraná e Coca-Cola, como a gente vai ver, né? Então, nesse vídeo, a gente vai utilizar a AlexNet, né? Existem outras tantas redes pré-treinadas, tem ResNet, tem outras redes bastante interessantes, mas a AlexNet, como a gente tem aqui uma CPUzinha para poder dar conta do recado,
ela consegue segurar bastante o rojão aqui, a gente consegue treinar, inclusive no meio dessa aula que a gente vai treinar. Então aqui é só um esquemático de como é que funciona a AlexNet, né? Ela tem uma característica específica de arquitetura. Eu tenho aqui a minha imagem aqui, e é com 3 canais, né? Que é 227, 227, com a imagem... Aqui tem um 2 a mais, aqui tá errado, né? Então é a imagem 227, 227, com 3 canais, né? Que é o RGB, como eu falei para vocês. E aqui eu tenho uma camada do input, tenho uma rede convolucional, tem um pooling no meio, mais uma rede convolucional, mais um pooling no meio, mais uma rede convolucional, mais uma e um average pooling no meio para poder finalmente chegar na minha rede, na minha rede fully connected, para chegar nas minhas classes aqui no final. Então eu vou pegar o que e fazer o que? Aproveitar tudo isso aqui da AlexNet, ó, tudo isso aqui, e só treinar o finalzinho aqui para as nossas classes, né? Vocês vão ver que vai ficar bem legal. E o Tim Maia, o que Tim Maia tem a ver com isso, né? O Tim Maia só quer chocolate, cara. Ele não quer saber de Guaraná. Não adianta vir com Guaraná para mim. É chocolate o que eu quero beber. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as redes neurais convolucionais para a gente criar um classificador de imagens para o nosso rei do Soul, porque ele gosta só de chocolate. Então o que a gente vai fazer? A gente vai treinar a imagem de latinha de Guaraná, de Coca-Cola e de maravilhosas canecas com chocolate quente para poder ajudar o nosso rei do Soul. A gente vai utilizar PyTorch com AlexNet, né? Então PyTorch com AlexNet garantia que não vai ter Guaraná nem Coca-Cola, porque o cara tá ligado no chocolate. Então a gente vai fazer esse treinamento aí direitinho. Beleza. Perdão, pessoal. Beleza, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter das imagens, né? Como é que eu vou fazer as imagens? Como é que eu vou classificar a imagem se eu não tenho imagem, né? Como é que eu vou fazer então? A minha dica é, pessoal, né? Inclusive eu aprendi isso com o Jeremy Howard, que é a gente baixar as imagens do próprio Google Images mesmo, né? Então as redes pré-treinadas são tão poderosas que com imagenzinha lá pequenininha do Google Images e com poucas imagens a gente já consegue fazer uma classificação e um modelo bem legal que a gente vai ver. Então como é que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai utilizar aqui 20 a 30 para cada classe. E a minha dica é, vai de Google Images. Então você procura lá Lata Guaraná, aí chega aqui na Lata Guaraná e você fala, vou salvar um por um aqui, Leão, pelo amor de Deus. Aí tem uma outra dica, né? O Jeremy Howard dá uma outra dica lá, que eu nem lembro mais, é um scriptzinho JavaScript, mas eu sou preguiçoso, eu vou no Chrome e procuro um Book Image Downloads, né? Então esse cara aqui, eu chego lá na página, bonitinho, aí eu tenho aqui o meu Chrome Extension, né? Que vocês usam Chrome, imagino, né? Espero, tem Safari também, mas usem o Chrome. Brincadeira, né, pessoal? Se tiver outros aí do Safari, do Edge, vocês procurem. Mas esse aqui eu conheço e funciona bem, que é o Book Image Downloader, que é né, ele é de graça, não tem nem jabá nesse negócio aqui, mas ele funciona legal. Então você vai baixar as imagens do que você quiser. Né? Nesse caso, a gente vai baixar de latinhas de Guaraná, de latinhas de Coca-Cola e de canecas deliciosas de chocolate quente para a gente poder fazer a nossa classificação pro nosso Tim Maia. Então vamos para o nosso código, né? Ele está completinho lá no nosso GitHub, o link está na descrição. É importante, né? Eu não vou fazer aqui passo a passo, eu vou mostrando o código para vocês, explicando o código, rodando junto com vocês, né? Porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas aqui, esse vídeo vai passar de 1 hora fácil aqui, tenho certeza. Mas vamos embora. E aí o que acontece? O código tá todo lá, mas eu digo para vocês fazerem bonitinho, pegarem no GitHub, ou mesmo se quiserem, eu vou explicar tão devagarzinho para vocês aqui, que dá tempo até de vocês copiarem o código para poder ir fazendo, entendendo. Isso é um bom exercício para vocês entenderem passo a passo o que está funcionando, né? A gente sempre diz no Let's Data que a gente tem que ser focalizado em resolver problemas, mas é importante a gente entender o que está acontecendo no código também para poder customizar do jeito que a gente quer, né? Então o código está bem facinho, a gente pegou aí um exemplo bem legal, né? Que é do Sunita Nayak aí, e aí eu traduzi tudo bonitinho em português para vocês e obviamente fiz todas as alterações necessárias para a gente poder fazer a classificação do nosso modelo em si, né? Quem quiser ver o original aí, o original tá aí, que é bem mais complexo do que eu estou trazendo para vocês. Eu dei uma boa esmiuçada para poder trazer bem mastigadinho para vocês, como vocês sabem que a gente gosta de fazer aqui no Let's Data, né? Mas vamos lá para o código agora, galera. Vamos para o código, cadê? Aqui está o código, nosso maravilhoso código, e vamos para ele. Então beleza, pessoal, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa instalar o NumPy, a gente precisa instalar o Peel, a gente precisa instalar o Torch e o Torch Vision, o Matplotlib, né? O OS já vem direto. Então eu tenho os requirements aí que eu já vou mandar no GitHub para vocês, já está no GitHub aí para vocês. É só vocês darem um pip install -r requirements que você vai ter tudo bonitinho já para você, né? Mas o principal aqui, galera, é o que? É o Torch
e o Torch Vision, né? O resto, esses 3 caras aqui, todos os caras na verdade, né? Todos esses caras aqui são os mais importantes para a gente poder trabalhar na nossa rede neural, né? O Peel é para a gente poder mostrar as imagens e fazer algumas alterações nas imagens se precisar. O Time é para poder ver o tempo aí de classificação. O Matplotlib para a gente poder mostrar os erros aí de treino e validação que eu vou mostrar para vocês. Então beleza, aqui eu tenho bonitinho, vou importar todas as bibliotecas necessárias e o destaque para o PyTorch, né? E o Torch Vision, que tem várias coisas aqui para poder facilitar a gente, né? Tem os modelos, tem as transformações de imagem, que a gente vai ver que é bem legal também. Então beleza, pessoal. Então aqui, vamos rodar bonitinho, rodou bonitinho, né? Já importou. Agora nesse cara aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar as imagens e vou transformar elas em tamanho 100 por 100. Como é que funciona os transformers, pessoal? Para modelos mais robustos, a gente tem que caprichar bastante no Data Augmentation. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar as imagens muito certinhas, muito bonitinhas e treinar nas imagens bonitinhas, tipo, por exemplo, a latinha totalmente em pé, quando eu pegar uma latinha deitada, pode ser que eu não, que eu não consiga, o modelo não consiga entender que aquilo é uma latinha de Guaraná ou de Coca-Cola, por exemplo. Então é importante a gente utilizar esses transforms, né, que tem aqui do Torch Vision, para poder fazer o Data Augmentation, que a gente chama. Ao invés de você ter uma imagem só, você vai ter umas 5, 6 imagens daquela mesma imagem que você fez. Você pega aquela imagem, faz algumas rotações, pode fazer alguns crops, pode fazer alguns flips, se fizer sentido, né? Se a imagem estiver como chama, espelhada. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, nesse caso, a gente está fazendo só um resize, mas a gente poderia fazer um random crop, um random rotation, podia fazer várias coisas. Se vocês tiverem mais curiosidade, é só olhar a documentação aí do PyTorch e procurar nos transforms e ver que tem várias coisas, né? Então dentro do compose aqui do transform, a gente vai fazer tudo bonitinho aqui. Nesse caso a gente só fez redimensionamento para poder fazer um classificador mais simples para vocês, para ver como é que funciona. Então aqui eu estou fazendo o que, pessoal? O mais importante de tudo é, na hora de você baixar as imagens, você vai baixar lá, sei lá, 30 imagens, 40 imagens de latinha de Guaraná, outras de Coca-Cola e outra de chocolate também. Você já vai separar ele bonitinho numa pasta, né? Vamos ver uma pasta aqui, como é que fica a pasta bonitinho, ó. Eu normalmente crio aqui o data, né? E aqui vou ter uma pasta de teste, uma de treino e uma de validação. Eu gosto de separar essas 3, porque a gente vai treinar na pasta de treino, a gente vai validar com as imagens de validação, e depois, quando eu tiver o meu modelo prontinho, eu vou só avaliar se o meu modelo está legal ou não com as imagens de teste. Então aqui, por exemplo, na base de treino, eu tenho as 3 classes, tenho chocolate, Coca-Cola e Guaraná. Então o chocolate eu tenho aqui as imagens, bonitinho. Aqui eu tenho a Coca-Cola também. E aqui eu tenho o Guaraná também. Então aqui é onde está a maioria das minhas imagens para eu poder treinar, né? A gente sabe que uma boa separação é entre... você pega lá todas as suas imagens, você pega 80% para treino, 10% para validação, 10% de teste. Aqui eu fiz meio no olhômetro, mas funcionou direitinho. Então como é que eu gosto de fazer? Eu crio uma pasta data, né? Então aqui eu tenho o nosso notebook bonitinho. Aqui eu tenho a pasta data, né, ou data, e aqui eu tenho o treino, a validação e o teste. Em cada um desses eu tenho as imagens em cada classe. A gente vai fazer, se a gente já separar tudo bonitinho desse jeito no sistema de arquivos, depois facilita muito no notebook a gente saber onde que está os dados de treino, onde é que está os dados de validação, onde é que está os dados de teste. Então, voltando lá, baixa a imagem do Google Images lá com o Book Downloader, né, pega 30, 40 de cada, separa 80, 10, 10 e em cada uma das pastinhas você coloca as classes, já separa na mão, né? Então aqui eu só tenho imagenzinhas de chocolate, né? Então um chocolate bonito é esse aqui, hein? Aqui eu tenho umas imagens de Coca-Cola, né? Olha, bonita aí a imagem também da Coca-Cola. E aqui eu tenho a imagem do Guaraná, também da latinha de Guaraná. Então vocês viram que eu baixei isso tudo bonitinho lá e coloquei já nas pastas jeitinho. Então isso aqui dá um trabalhinho, mas funciona legal. Tem gente que gosta de fazer de outras formas, eu prefiro deixar organizadinho desse jeito aqui. Então tenho a pasta de treino, pasta de validação, pasta de teste. Para mostrar para vocês que existe imagem aqui também, ó, botei pouquinho, tem 5 imagens aqui de validação, em cada uma mais ou menos. E na pasta de teste, que vai ser imagens que eu vou usar só no final, né, pessoal? A gente sabe que é muito importante a gente separar treino, validação e teste, né? O Andrew Ng, ele utiliza o nome até de base de desenvolvimento, a base de validação, né? Eu prefiro chamar de validação e eu tenho que separar esses caras direitinho. Então eu vou treinar com a base de treino, vou fazer a acurácia, avaliação do melhor modelo pela validação, e quando eu tiver lá o meu melhor modelo, a gente faz o teste aqui bonitinho. Então vamos voltar para lá, pessoal. Então aqui eu tenho o quê?
que eu vou ter uma transformação para a base de treino, uma transformação para a base de validação e uma transformação para a base de teste. O que é importante eu falar aqui para vocês? Nesse caso nosso, a gente está fazendo tudo igualzinho. Treino igual validação igual teste para poder fazer só o resize da imagem. No caso do mundo de um modelo mais robusto, eu podia fazer o que eu falei para vocês? Fazer um data augmentation aqui. Colocar umas rotações, colocar uns crops. Mas essas rotações e os crops eles vão estar no treino, pessoal. Não vai estar no teste. Isso aqui é só para poder melhorar o meu modelo de treino para que ele consiga identificar o máximo de coisas possível, né? Eu não vou colocar essas transformações no teste, por exemplo. Então esse aqui eu vou rodar esse cara bonitinho, que ele vai transformar esse cara aqui em uma imagem 100% e vai transformar esse cara num tensor, né, pessoal? Um tensor nada mais é que uma representação numérica da minha imagem, que é como os algoritmos vão funcionar, né? Eu vou utilizar o tensor, que vão ser os valores dos meus pixels, para a gente poder dar entrada na nossa rede neural para passar para as nossas camadas convolucionais e de pooling. Então aqui eu estou transformando esse cara em tensor, transformei também. Aqui eu vou carregar as imagens, né? Eu vou determinar quais são as pastas de treino, validação e teste, é muito importante essa separação. E aqui eu estou dizendo onde é que está o meu dataset, né? Está aqui no meu ponto data, que eu sempre gosto de botar no ponto data. Então aqui eu estou fazendo o quê? Usando o OS para poder juntar esse aqui, pessoal, esse OS Join aqui, é só para não ter que saber o que é barra invertida, dependendo se eu estiver no Mac, no Linux, no Windows, o OS já sabe como juntar esse cara bonitinho e já junta para mim. Então aqui eu tenho a pasta de treino, pasta de validação, pasta de teste, né? Então bonitinho. Aqui eu vou dizer o quê? O tamanho do batch de treinamento, quantas imagens eu vou utilizar por treinamento. Então aqui também eu tenho o número de classes. Olha como é que eu vou pegar o número de classes. É só eu pegar uma pasta lá de validação, ou de treino, ou de teste, e pegar o tamanho dela. Então, se eu entrar aqui, ó, no meu data, entrar na validação, quantas pastas eu tenho aqui dentro? 3. Então, eu tenho 3 classes aqui dentro. Então, até se eu colocar aqui o número de classes, né, para vocês verem, o número de classes é 3, né, que eu tenho chocolate, guaraná e Coca-Cola. Então, beleza, pessoal. E agora? Eu vou fazer carregar as imagens usando os datasets do Torch Vision. Então, eu vou utilizar aqui o image folder, dizer que eu quero a pasta de treino e que eu quero transformar esses caras com a transformação que a gente definiu aqui em cima, que é o resize, né? A mesma coisa eu vou fazer com a validação e jogar esse cara para dentro desse dicionário aqui dentro, né? Se eu clicar aqui de novo e ver esse data aqui, ele vai ser ali um dicionário onde eu tenho um treino com um dataset e o dataset de validação com o tensor aqui do bonitinho. Esse cara aqui vai fazer o quê? Eu vou mapear os índices com nomes das classes, né? Então eu tenho o índice 0, 1 e 2 mapeados para chocolate, Coca-Cola e Guaraná. Nem sei se é essa ordem eu vou ver aqui agora que eu não lembro mais. Aqui eu vou ter o quê? Um número de imagens de treino. Aqui eu tenho um número de imagem de validação. A gente vai utilizar isso lá embaixo para poder calcular o erro médio e a acurácia média. Aqui eu estou fazendo um data loader, né? Que é o cara lá do meu Torch Vision aqui em cima, ó. Do meu Torch Utilus, perdão. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer carregar as imagens para dentro desse data loader aqui, ó. Então vamos ver como é que funciona. Aqui eu estou dando um print no índice para a classe, né? Então eu tenho que o índice 0 é o chocolate, o índice 1 é Coca-Cola e o índice 2 é Guaraná. Isso é importante a gente saber, porque lá no final ele vai dar as probabilidades de classificação de acordo com esses números. Ou a probabilidade vai ser, por exemplo, eu dou uma imagem, ele me manda um tensor, e o tensor final vai ter os valores das probabilidades. Só que eu tenho que saber, por exemplo, imagina que a probabilidade maior é da classe 1, e sei lá qual que é a classe 1. Aí eu vou ter esse cara aqui que vai transformar um índice para classe para mim, para poder saber se é chocolate, se é Coca-Cola, se é Guaraná, para saber se ele classificou direito, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens aqui, eu já até mostrei umas para vocês, né? Ó, tem uma aqui de chocolate, essa de Coca-Cola, essa de Guaraná. Aqui não fiz nada demais, só fiz usar aqui um display da imagem, né, para mostrar bonitinho a imagem para vocês, né? Então peguei aqui um de cada classe, né, o índice de cada classe, peguei um chocolate, peguei uma Coca-Cola e um Guaraná na pasta de teste para poder mostrar para vocês. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, a pasta de teste para a pasta de validação, deixa eu ver se funciona. Tem aqui as imagens da validação e aqui tem algumas imagens do treino também para a gente poder ver. Então aqui treino, tá aqui a imagem do treino também. Então aqui eu tenho até um símbolo da Coca-Cola, né? Nem lembro o que eu baixei direito aí e taquei aí dentro. Então vejam que a gente tem as imagens das 3 classes aí bonitinho. Agora a gente tem, pessoal, o quê? Ó, já tenho a imagem, né? Já tenho um banco de imagens, já fiz as transformações, já joguei para o Data Loader. Agora eu vou pegar a nossa AlexNet, que é a nossa rede pré-treinada. Vamos ver se... E eu quero dizer que eu quero pegar ela pré-treinada aqui, ó. Então aqui eu tenho a AlexNet, que ela tem aqui, ela mostra bonitinho pra gente, ó. Então eu tenho aqui
Começa com uma convolução, e aí passa por um ReLU, passa por um pooling, mais uma convolução, mais um pooling, duas convoluções, três convoluções, mais um pooling. Aí depois eu passo isso tudo para uma Adaptative Average Pool. Então eu estou fazendo aqui um pool pegando a média, né? Esse aqui pega os maiores valores, o valor máximo. E esse aqui está pegando a média. E aqui eu estou fazendo o quê? Esse aqui já é a minha rede final, que é a minha rede fully connected, né? A minha rede normal para poder transformar isso em features, né? Então aqui no caso, a AlexNet, ó, ela tinha 1000 features aqui, ó. Nesse caso, a gente não quer 1000, a gente só quer 3, né? Porque a saída vai ser 3 classes. Nesse caso, ele tinha 1000 classes aqui. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente chama, a gente vai utilizar a rede pré-treinada. E se a gente for treinar esse cara tudo de novo, ele vai treinar a rede todinha, desde o início até o fim. Mas eu não quero isso. Lembra que a gente quer aproveitar só aquele pedaço inicial? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que congelar os coeficientes dessas camadas e só treinar o final. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar parâmetro por parâmetro, né? E eu tenho que passar aqui o requires grad false. Eu tenho que dizer que eu não quero que ele faça um gradiente descendente nesses coeficientes. Eu não quero que ele atualize esses coeficientes. Então, essa parte aqui é para poder congelar os parâmetros da rede pré-treinada. Beleza, só que eu tenho que trocar alguma coisa aqui também, não tem? Tá vendo que esse cara aqui, ó, eu não quero 1000, eu quero só 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui a minha camada de 6, né, na sétima camada, na verdade, aqui, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada, né? Então, na sétima camada, eu vou trocar ele por uma camada de rede neural linear, com 4096 neurônios, e que vai ter um output de 3 classes, né? Então, aqui no final, eu vou fazer, colocar uma imagem, colocar uma rede, uma camada, perdão, final de softmax, log softmax, né, para poder transformar isso em probabilidades em cada classe da minha, né? Nesse caso não vai ser softmax direto, vai ser um log softmax. Depois a gente tem até que fazer uma exponenciação para poder pegar a probabilidade de volta. Então tudo isso aqui, pessoal, é o que? Peguei a minha AlexNet, né? E a AlexNet ela vem aqui já quase pronta para mim, vem tudo bonitinho. Vou aproveitar esse cara todo aqui, né? Eu já dei um freeze aqui para poder não treinar mais nada. E aí eu quero fazer o quê? Eu tiro essa camada aqui e coloco duas camadas aqui para mim. Boto uma camada de saída de 4096 com saída 3 e depois pego um softmax para poder, e aqui eu estou dizendo qual que é a camada, né? Então aqui vai ter a camada 6 e a 7. Então se eu rodar, se eu mostrar para vocês aqui, ó, antes eu tinha esse cara aqui com 100 features no final, né? Com output features. Então eu tenho 100 classes aqui no final. Agora eu vou ter quantas classes no final? Eu vou ter só 3 classes no final e depois eu tenho uma softmax para poder retornar as probabilidades para mim, porque eu quero saber qual que é a maior probabilidade. Ele vai definir a probabilidade para cada classe e a gente consegue fazer direitinho. Então vocês perceberam que aqui eu dei um freeze em todo mundo, né? Inclusive nesse cara aqui, mas depois eu arranquei esse cara fora. Como eu arranquei esse cara fora e incluí outras duas novas aqui, ó, e não dei o freeze de novo nas duas últimas camadas, eu vou ter um freeze em todo mundo e só vou treinar essas duas finais. Então vocês perceberam o poder que é da rede pré-treinada? Eu aproveito tudo que tem antes e só treino o finalzinho, as duas camadas direitinho. Esse é o grande poder que a gente tem das redes pré-treinadas, né? Então o que eu quero fazer também? Vamos definir agora a função de erro, né? Aqui eu vou utilizar a negative a negative log likelihood loss. Então aqui verossimilhança negativa em log, né? Esse é um nome horrível de falar em português, mas é uma das funções bastante utilizadas aqui na função de erro. E aqui a gente tem um otimizador de stock gradient descent, né? A gente sabe que as redes neurais funcionam com gradiente descendente, né, que a gente tenta procurar mínimos de uma função de erro, né? Tenta achar pelo menos um bom mínimo local. E aí, para você não utilizar uma atualização dos coeficientes com gradiente descendente sem nenhuma otimização, a gente utiliza um otimizador que é um dos mais utilizados, que é o otimizador Adam, né? Então aqui eu tenho um otimizador de gradiente descendente, que é o Adam. E agora, finalmente, nós vamos para a função de treinar e validar. O que eu vou passar para ele? Vou passar o meu modelo, que é a minha rede AlexNet lá bonitinho. Vou passar a minha métrica do erro, que já está aqui, que eu já disse que vai ser o NLLoss. Desculpa, esse cara aqui vai ser... exatamente, o NLLoss, desculpa. Esse vai ser o otimizador SGD, que a gente já viu que vai ser o nosso Adam. E aqui é quantas épocas eu vou fazer. O que é a época, pessoal? A época é um treinamento com todas as informações, com todas as imagens de treino a cada vez, né? E alterando os parâmetros.
E aí eu faço isso várias vezes. No normal é a gente convergir, tentar convergir, né? A gente está utilizando aqui o Adam Optimizer justamente para poder tentar convergir a nossa rede neural. E aqui é o número de épocas que eu quero colocar. Se eu não passar nada, ele vai passar 25, né? Então vamos lá. Então eu tenho um modelo para treinar, um critério de erro para minimização, o otimizador para calcular os gradientes e o número de épocas. Ele vai retornar o meu melhor modelo de acordo com a acurácia de validação e ele vai trazer um histórico para a gente poder ver todo o histórico de treinamento e para poder ter a evolução de erro e de acurácia, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho inicializando o meu histórico, a melhor acurácia e o melhor modelo que eu vou utilizar no final. E aqui eu quero fazer uma iteração com as épocas, né? Vou fazer uma época de cada vez, mas eu vou utilizar aqui 20, 30, eu posso passar quantas épocas eu quiser. Normalmente a gente passa ali umas 20, 30 e vê se está convergindo bem. Se continua melhorando, a gente vai aumentando as épocas, né? Então aqui eu estou pegando o primeiro, o tempo da época, né? Que hora que começou a época, dou um printzinho aqui. Agora eu estou fazendo o quê? Mudando o meu modelo para o modo treinamento. O que é mudar o meu modelo do PyTorch para modo treinamento? Eu quero dizer para ele assim, cara, eu quero que você atualize os meus coeficientes. Ele vai atualizar tudo? Não. Lembra que a gente deu um freeze lá nas principais camadas, né? Todas as camadas, e só nas duas finais que ele vai estar atualizando o coeficiente? Então aqui eu estou dizendo para ele, cara, pode atualizar esses dois coeficientes aí de baixo aí das duas últimas camadas. Beleza. Aqui eu tenho um erro do treino e acurácia, né? Do treino direitinho. E aqui eu tenho um erro de validação, acurácia de validação. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou iterar a cada lote para poder fazer finalmente o meu treinamento, né? Então ele pega lá que o nosso batch size colocamos 8 lá, então ele vai pegar lá 8 imagens por vez e ficar fazendo o treinamento, fazendo a atualização dos coeficientes de 8 em 8. Então o que eu estou fazendo? Estou iterando aqui usando o enumerate. O enumerate traz o nosso izinho assim, né? Bonitinho para mim. Então o que ele vai fazer? Ele vai iterar cada lote de imagem. As entradas são tensores, né? As imagens já foram transformadas em tensores, como a gente viu lá nos transforms. E a gente vai fazer a classificação em chocolate, guaraná ou Coca-Cola, né? Tá até o trocado aqui. Acho que é chocolate, Coca-Cola e guaraná. 0, 1 e 2 aqui. Depois a gente muda bonitinho para vocês aí. Então beleza, como é que a gente vai fazer agora? Vamos jogar as entradas para GPU ou para CPU, se dependendo do seu hardware, né, que a gente vai ver lá na frente. Aqui eu estou limpando os gradientes do meu otimizador, porque a cada batch eu vou fazer um gradiente descendente, né, diferente. Aqui eu tenho as minhas saídas, então eu já boto a entrada e vai dar as minhas saídas. Então já tenho o meu primeiro forward pass aqui, né? Eu dou minhas entradas com os sensores das imagens, vou até lá no final e já tenho o resultado da minha classificação ali do meu primeiro batch. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o meu erro, porque eu já tenho as minhas saídas do primeiro batch e eu quero saber se ele classificou correto ou se ele não classificou de acordo com o erro que a gente passou. E agora eu vou pegar o erro, já que eu tenho um erro no final, e vou fazer o backpropagation, né? Aqui a gente não explicou muito a parte de rede neural básica, né? Então a gente já partiu logo para poder falar da rede neural convolucional. Então espero que vocês já sabem o que eu estou falando de forward pass e backpropagation, né? Então aqui eu estou realizando o backpropagation, que é basicamente eu fazer o quê? Eu avaliar como que a mudança dos coeficientes aqui vão alterar o meu erro, para poder fazer as atualizações utilizando o gradiente descendente, né? Aqui eu estou atualizando os parâmetros do otimizador, né? Que como eu falei para vocês, se eu deixar sem otimizador, ele pode demorar mais a convergir, então a gente utiliza o otimizador para poder convergir mais rápido o meu gradiente descendente. E aqui eu estou fazendo o cálculo do erro com as entradas, fazendo o erro médio e colocando qual que é o erro do meu batch, né? Agora tem o cálculo da acurácia, então ele já fez aqui o meu forward pass, né? Cadê o forward? Já fiz o forward pass, já fiz o backpropagation e agora eu já tenho o erro do meu treino e agora eu vou calcular a minha acurácia para poder saber quanto que ele acertou e quanto ele errou. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar as saídas e vou pegar o maior valor. O maior valor vai me dar os valores máximos, ou seja, vai vir já ordenado se foi Guaraná, se foi Coca-Cola ou se foi chocolate. E aqui tem um índice dos valores máximos, para poder saber qual que foi a maior probabilidade. Se foi a probabilidade da classe 0, da probabilidade da classe 1 ou da probabilidade da classe 2. E aqui eu vou fazer o quê? As predições corretas vai ser o quê? Eu vou testar para poder saber se ele acertou nos meus valores, o índice de valor máximo. Então eu tenho um índice 1. Só que aí a classificação foi Guaraná, só que era chocolate. Então essa acurácia tá errada, né? Não bateu. Se o maior valor foi 2 e é 0, também não deu. Então aqui eu vou estar medindo a acurácia do que ele treinou com o valor real
da imagem, da classificação de imagem. Né? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho tensores com as imagens e tenho os labels. Né? Se a gente voltar aqui ó, no for, eu tenho os tensores, que são as entradas, e tenho os labels. Então, esse tensor é chocolate, esse tensor é guaraná, esse tensor é chocolate, esse tensor é Coca-Cola. Então, ele faz esse match aqui direitinho dos tensores com as classes. Quando eu tento classificar, eu consigo saber, né, qual que é o meu label real, e aí eu testo ele para poder saber se as predições estão, quantas predições estão corretas com base naquilo que eu classifiquei pela rede neural. E aí eu consigo fazer o quê? Uma acurácia pegando a média aqui do meu tensor de acertos, né? Então tem um tensor aqui de acertos e faço uma média da acurácia para poder saber se a acurácia foi boa ou não. E aqui eu vou calcular a acurácia média para poder eu pegar a acurácia do meu lote inteiro. Aqui eu faço um printzinho para poder mostrar qual é o batch, qual que é o erro e qual que é a acurácia daquele batch, né? Então, beleza. Aqui, então, pessoal, é o treinamento, né? Eu estou pegando as entradas, que são os tensores, né? E por batch vai ter 8 tensores, com 8 labels. E aí eu vou treinar esse cara desse jeito aqui, que a gente já fez tudo bonitinho. Né? Se tiver dúvida aí, pessoal, pode mandar aí direitinho que a gente responde. Né? Senão o vídeo vai ficar aí com 4 horas aí. Já passou de 1 hora, já, vambora. Então eu tenho agora o que? Já fiz o treino naquele meu batch. Agora eu quero fazer a validação para poder saber se ele vai conseguir predizer certo ou não a partir das minhas atualizações aqui, né, pessoal? Aqui eu estou fazendo o backpropagation. O backpropagation faz o quê? Atualiza os coeficientes da minha rede pré-treinada, né, da minha rede treinada. Então eu vou saber o quê? Eu dou um forward pass, chego no final, vejo o erro, faço o backpropagation. Vou no forward de novo, ele vai fazendo isso, tentando melhorar os coeficientes e reduzir o nosso erro, né? Então agora ele está já com o meu lote bonitinho aqui inteiro. Eu vou testar agora, vou validar esse cara na minha base de validação, nos meus tensores de validação. Então o que eu tenho que fazer? Como eu estou na validação, eu não preciso mais atualizar. Eu não quero que você atualize os coeficientes, não. Eu só quero usar o modelo para poder classificar a imagem de validação. Então aqui é muito parecido com o que a gente fez lá, igualzinho na verdade. Só que ao invés de eu fazer o backward propagation, por exemplo, para poder atualizar, eu só estou fazendo o forward, né? Então eu só faço o forward para poder fazer a minha classificação. Por que eu não faço o backward aqui? Porque eu não estou treinando, eu só estou validando. Então vocês percebam que aqui eu não faço o meu backpropagation, né? Então eu tenho a mesma coisa, eu tenho lá o meu batch lá de tensores e de classes, né? Então tem lá de novo, agora na validação, esse é chocolate, esse é o tensor de uma imagem, que é chocolate. Tensor de outra imagem, que é chocolate também. Tem um tensor da outra imagem, que é guaraná. Outro tensor da outra imagem, que é a Coca-Cola. Então aqui ele está fazendo essa iteração aqui bonitinho, né? Então o que eu vou fazer? Estou jogando lá para o device, que pode ser CPU ou GPU. Vou fazer o forward pass, que isso aqui é a validação, né? Então já tem um modelo treinado lá em cima. Eu vou jogar as entradas aqui e ver se ele classificou correto. Então aqui eu já passo direto para o erro e não estou fazendo backward propagation porque eu só estou validando. E já calculo direto o erro da validação para poder adicionar o erro da validação, né? Aqui eu estou fazendo o quê? A mesma coisa do cálculo da acurácia, mas agora eu estou fazendo a acurácia da predição na validação. Então eu estou fazendo a acurácia de validação e vai ser com base nisso que a gente vai escolher o nosso melhor modelo. Aqui eu estou pegando a acurácia média para esse lote, né? E aqui eu estou fazendo um printzinho final da minha acurácia, do erro e da minha acurácia. Beleza. Então aqui, pessoal, vocês percebam que a gente treinou, aqui a gente validou, e agora a gente consegue ver um erro médio entre a acurácia no treino. Então, por exemplo, eu tenho um erro do treino com o número de imagens que eu tinha. Aqui eu tenho uma acurácia do treino com o número de imagens que eu tenho no treino. Então, eu consigo calcular tanto o erro quanto a validação, quanto a acurácia. Então, aqui eu tenho na validação a mesma coisa, e essa acurácia média de validação é que a gente vai utilizar para poder saber qual que é o nosso melhor modelo. Aqui eu estou fazendo só um append no meu histórico, né? O meu histórico é só um dicionário aqui para poder já trazer tudo bonitinho aqui. Uma lista, na verdade, né? Para poder trazer um negócio bonitinho para a gente saber como é que foi todo o histórico de treinamento e validação. Aqui é o fim daquele treinamento naquela época, então ele fez uma passagem inteira, né, daquela época. E aqui eu estou fazendo o quê? Se a acurácia, né, dessa passagem dessa época for melhor que a melhor acurácia, na primeira iteração é 0, então sempre vai ser. Eu vou fazer o quê? Melhor acurácia recebe a acurácia dessa passagem, salva o modelo como o melhor modelo, que eu sempre quero o melhor modelo com base na validação, e coloco que o melhor modelo vai se transformar agora no modelo aqui bonitinho, né?
Então vou fazer isso aqui, ó, quantas vezes? Eu vou fazer isso aqui o número de épocas que eu passar. Né? Se eu não passar nada, vai ser 25 vezes. Então vocês percebam, né? Isso aqui é importante, pessoal, vocês pararem para poder entender o que a gente está fazendo aqui. A gente pegou a AlexNet, deu um freeze em todo mundo, trocou o finalzinho pelas nossas classes, né, para as camadas que vão treinar as nossas classes. E aí eu peguei esse modelo e estou jogando para esse treinamento aqui. Na hora de treinar, eu digo que é um modelo de treinamento, ou seja, ele vai atualizar os parâmetros da rede neural. Faço forward pass aqui, né? Eu estou indo para frente, eu pego lá os meus tensores com as minhas inicialização randômica, normalmente coeficientes, chego lá no final, deu um erro. Aí com esse erro eu consigo melhorar a rede fazendo backpropagation. Então ele faz isso aqui várias vezes, né, até terminar os meus lotes, bonitinho. E aí depois eu faço a validação daquele meu modelo que foi treinado ali naqueles lotes na minha primeira época. E ele vai fazendo isso época por época até descobrir um modelo melhor, né? E a gente, como é que muda, pessoal? Como é que se eu tenho que passar várias épocas? O que acontece? Aqui na entrada no meu primeiro forward pass, eu tenho que os coeficientes são todos randômicos. Então eu vou inicializar esse cara toda vez com valores diferentes. Então eu vou chegar com um erro diferente. E para que servem as épocas? Para eu tentar descobrir outros mínimos locais dentro da minha função de erro, né? Então isso funciona direitinho. Dando uma aulinha aqui de redes neurais junto também, por isso que a aula vai ficar grande. Mas vocês me perdoem pela aula grande, mas a aula tá massa porque a gente tem que ajudar o Tim Maia, né? A aula tá chata aqui, pessoal, mas é porque a gente tem que ajudar o Tim Maia, tem que lembrar disso. Então aqui defini a minha função de treino e validação direitinho. E agora a gente vai treinar efetivamente e validar. Então aqui, se você for um cara rico e tiver uma RTX 3080, né, você vai rodar rapidinho em milésimos de segundo. A gente, como tá fazendo poucas imagens, dá para usar a sua CPU aí tranquilo, pessoal, bem tranquilo mesmo. Então aqui no caso meu vai ser CPU, eu dou um print para poder ver que é a CPU. Eu estou definindo o número de épocas e como 20, a gente vai ver que nem vai precisar disso tudo, mas só para vocês verem. E aqui eu estou passando o que? A AlexNet, que é a nossa AlexNet, ela é original, pessoal, né? Não, já é aquela alterada nossa com as duas últimas camadas, né? Vou passar a minha função de erro, que é o nosso NNLoss, né? NNLog loss, que otimizador, que vai ser o nosso Adam, e o número de épocas. Então, se a gente rodar esse cara aqui, ó, já vai treinar, já começou a treinar aqui bonitinho, na hora que a gente tá mandando ver aqui, ó. Então vamos ver, na época 1 ele começou com lote 0, o erro tava tal, a curaça tava uma porcaria. Aí foi melhorando, rapaz, ele acertou 100% aqui, ó. Então vocês vejam que no treino ele já chegou em 100%. Na validação, ele já chegou aqui em quanto? 86%, ó, a média, tá vendo? Então vocês percebam que ele pega o valor médio, né? Tanto da acurácia quanto ou do treinamento quanto da validação. Na época 2, já começou a acertar tudo. Ixi, a acurácia aqui ficou grande pra caramba, a acurácia da validação ficou até maior. E assim por diante, ele vai vindo, até para poder não demorar aqui, pessoal. Vamos lá para baixo, vocês vão ver que com pouquinhas imagens, pegou 30 imagens, a gente conseguiu acertar tudo, tanto no treino quanto na validação. Olha que fera. Então a gente rodou tudo aquilo lá bonitinho para poder chegar num modelo que chegou em 100%, né? Olha que massa. Então agora eu vou fazer o quê? Vou mostrar aqui um histórico do erro, né? Para poder vocês verem bonitinho. Veja que o erro começa alto, aí vai reduzindo aqui bonitinho. Aqui eu vou aumentar um pouquinho para a gente poder ver uma perspectiva maior. Então aqui eu tenho, ó que legal, foi reduzindo, chegou aqui num erro bem pequenininho, né? Se a gente fosse fazer isso aqui, a mesma coisa para validar, para curar, a gente viu que rapidinho chegou em 100%. Então agora, pessoal, a gente consegue fazer o quê? A gente já tem o nosso modelo treinado, o nosso melhor modelo já está lá dentro da nossa pasta modelos aqui, ó. Lembra que a gente foi salvando aqui, ó? O melhor modelo que ele fez em 1 minuto atrás. Então esse melhor modelo aqui é o nosso modelo já treinado bonitinho. Então o nosso modelo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma predição. E agora eu vou passar o quê? Só o modelo e arquivo da imagem que eu quero testar para poder fazer aquela predição. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar a imagem, né, com o meu transform, porque ele tem que fazer o resize para mim de 100 para 100 e transformar esse cara num tensor. Aqui eu estou mostrando a imagem só para a gente poder ver. Né? Aqui eu estou transformando o meu tensor na minha transformação bonitinho. Aqui se você é rico, ou na verdade se você tem uma placa NVIDIA, né? Se você tiver, você usa o CUDA aqui, ou se você não tiver, você utiliza a CPU normal, não tem problema. E aqui eu tenho as predições. Então vamos lá. Aqui, como eu vou fazer um forward pass de novo, né? Lembra que eu vou fazer mesmo na validação? Eu tenho que falar para ele não atualizar, porque eu estou só testando esse cara, eu só quero fazer uma predição mesmo. Então aqui eu mudo o modelo para eval de novo, ou seja, eu não estou mudando, né? Eu não vou atualizar as coisas e vou fazer
uma predição, um forward pass, para retornar as probabilidades em log softmax. Então aqui eu estou pegando, ele vai mostrar para mim quais são as probabilidades em log de cada uma das classes. Então se eu passo uma imagem de chocolate lá, ele faz o forward pass, ele vai falar, olha, a classe 0 teve 85% de chance é ela, depois tem 10% e a outra só 5%. Então, muito provavelmente, esse cara vai ser o chocolate e vai ser a classificação que a gente vai dar. Então, isso aqui tudo é o quê? Eu transformando a minha probabilidade em exponencial para poder trazer do log de volta. E aqui eu pego o quê? O que é o top K? Ele está pegando as X maiores classes dentro do meu tensor, os maiores valores. No caso, eu estou passando o número de classes, que só tenho 3 mesmo, aqui eu não tenho 1000 classes, né? Imagina que eu tivesse aqui 200.000 classes e eu queria saber as 5 maiores. O top K serve para isso. Mas nesse caso aqui, como eu só tenho 3, eu passo o número total e ele vai trazer para mim a ordem na ordem decrescente. Ou seja, já vai trazer qual que é o valor da maior probabilidade, né? Então aqui eu vou ter o valor da maior probabilidade e aqui eu vou ter qual que é essa classe, se é A0, se é A1, se é A2. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, que rodando esse cara aqui, eu vou tentar fazer um teste com uma imagem de Guaraná. Vamos ver se ele vai funcionar direitinho. Ó, a imagem é essa de Guaraná e ele diz que 99,9% de chance de ser da classe Guaraná. É bem pouquinho, né? Esse 10 a menos 6 aqui de ser Coca-Cola e menos ainda de ser chocolate. Então o Tim Maia fica feliz, né? Então vamos testar outra imagem aqui de Guaraná, ver se funciona. Ó, essa é de Guaraná de novo, mais uma vez acertou quase, falou que é quase 99% de chance aqui. Então vamos mudar aqui e percebam que agora eu estou na base de teste, né, pessoal? São imagens que o modelo nunca viu, nem para poder fazer validação. Então por isso que é importante eu ter essa separação de treino, validação e teste. Nesse caso, essa imagem de teste nunca foram vistas pelo modelo. Como vocês viram, a gente não teve nenhuma atualização de coeficiente com base em imagem de teste. Sempre foi treinada no treino e eu escolher o modelo com base na validação. Ou seja, nem para escolher o modelo eu posso usar a base de teste. Ela tem que ficar lá no finalzinho. A gente só vai falar nela agora aqui no final, que é para poder, normalmente você utiliza a base de teste para poder saber se aquele modelo seu vai entrar em produção ou não, que é o mais próximo que você tem da vida real. Então aqui a gente tem o Guaraná. Vamos testar outro aqui, ó. Vamos testar a Coca-Cola. Vamos deixar o chocolate pro final aí pro Coca-Cola. Coca-Cola, então vocês já viram que o top K, ele faz o que eu falei para vocês? Ele pega o tensor de probabilidades, que é da minha última camada ali da rede neural, e já traz as probabilidades maiores para mim de início, né? Então aqui ele, ó, 99% de ser Coca-Cola, deu uns merreca aqui de ser Guaraná, mas muito abaixo, e chocolate, que é bom mesmo, nada. Então vamos ver se o chocolate, ele vai acertar. Olha que acertou o chocolate aqui, ó, 76% de chocolate. Então o nosso Tim Maia tá bem feliz porque ele vai descobrir o que é chocolate e o que não é. Outra imagem de chocolate aí da base de teste também funciona. E, opa, aqui outra base de teste também funciona. Então agora, pessoal, a gente chegou ao final aí da parte de criação do nosso modelo. Então a gente viu que a gente fez o quê? Pegou uma AlexNet, congelou todos os coeficientes, trocou as duas últimas camadas para poder colocar uma saída de rede neural com o número de classes que a gente quer, que é chocolate, que é Guaraná e que é Coca-Cola, né? Não lembro se está na ordem certa mais. E a gente conseguiu treinar bonitinho, pegando o melhor modelo com a nossa validação. Então vamos voltar lá para o nosso código. Então aqui a gente fez o que, pessoal? A gente treinou bonitinho o nosso PyTorch com a nossa Transfer Learning e a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu criar um modelo que efetivamente consegue classificar e trazer para o nosso Tim Maia beber sempre o nosso chocolate. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar uma criação bem simplesinha usando o Streamlit, né, que eu vou mostrar para vocês. A ideia aqui não é mostrar a detalhes do Streamlit para vocês, a gente até vai fazer outros vídeos para poder mostrar passo a passo como é que funciona o Streamlit direitinho. Eu utilizei esse cara aqui, ó, vou mandar para vocês. Né, ele é de uma classificação diferente, utilizando regressão logística aqui, né? Mas a gente aproveitou um bom pedaço desse código de Streamlit para poder fazer um exemplinho de aplicação desse modelo para vocês. Então o que eu fiz? Eu salvei o modelo. Vocês lembram que eu salvei o modelo lá bonitinho? Agora a gente vai para uma outra classe, aplicação Python, que a gente vai utilizar o Streamlit, vai usar o PyTorch para quê? A gente vai usar o PyTorch só para poder fazer o load do modelo, usar algumas transformações de imagem e fazer a predição. A gente não precisa fazer nada daquele treinamento mais, já tem um modelo prontinho, a gente vai colocar esse cara em produção. Então bora para o código de novo, agora a gente vai para o
nosso querido PyCharm. Eu adoro PyCharm. Então a gente precisa do que, pessoal, do PyCharm? A gente precisa do Streamlit, né, que a gente não tinha. A gente precisa do NumPy. A gente precisa do Peel, do Time e do Torch para a gente poder fazer as transformações e o Torch para poder fazer a nossa predição, né? Então aqui, pessoal, ó, vocês viram que eu criei um ambiente virtual. Não expliquei para vocês um ambiente virtual. É uma coisa que eu gosto de fazer, criar um Virtual Env. Eu criei um Virtual Env específico para esse projeto para poder ter lá todo mundo, Torch, Torch Vision, o Peel, NumPy, Streamlit, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui no código bem rapidinho. A gente vai definir as imagens, definir uma transformação igual a gente definiu lá. Por quê? Porque se eu subir uma imagem que ela não esteja no padrão direitinho, ela vai transformar a imagem no tamanho certo para mim e converter em tensor para que a gente consiga fazer a predição, fazer um forward pass na nossa rede treinada, né? Então eu tenho aqui a nossa predição Tim Maia, que é bem parecido com aquela função que tinha lá de predição. Eu vou redimensionar a imagem, vou testar se você é rico ou não, para saber se eu vou rodar no CUDA ou não. Aqui eu estou no modo de avaliação, faço a mesma coisa, olha aqui, ó. Aqui eu estou rodando efetivamente o modelo, né? Estou fazendo um forward pass para poder treinar o modelo. Mas qual modelo, pessoal? Vou mostrar para vocês direitinho. Aqui eu tenho a mesma coisa, top class ou não. A única coisa que eu estou fazendo agora, pessoal, eu estou mudando o retorno para ele já retornar para mim qual que é a classe principal, né? Se for chocolate, a maior probabilidade, ele retorna chocolate, que é o 0. Se for guaraná, é o 2, né? E se for Coca-Cola, é 1. Então ele já retorna para mim direto qual que é a minha classe que teve a maior probabilidade. Então eu já faço isso direto, bonitinho. Então é bem parecido com aquela funçãozinha de predição lá que a gente fez, né? Então aqui o que eu vou fazer agora? Esse aqui é tudo do Streamlit já vou dizer qual que é o título, né, da nossa aplicação web, perdão. Aqui eu tenho uma imagenzinha do Tim Maia bonitinho pra gente poder ver, né? Não vou mostrar aqui nada de Streamlit, só mostrando para vocês como é que funciona direitinho. O código também tá aí no GitHub direitinho. Aqui eu tenho para você subir uma imagem para o nosso Tim Maia. Aqui tudo normal, tudo do Streamlit. Aqui eu só vou aceitar a imagem JPEG para não ter que ficar convertendo, porque PNG não vai funcionar. Né? Aqui eu vou fazer um teste da imagem bonitinho, mostro ela bonitinho. E o importante de tudo é isso aqui, pessoal. É isso aqui, ó. Lembra que a gente salvou o melhor modelo lá? Então como é que eu faço para poder implantar um modelo? São das coisas principais dos cientistas de dados hoje em dia. A gente não sabe nem implantar direito, fica lá no Jupyter Notebook testando, e no final você tem que colocar isso numa aplicação. Você pode colocar numa aplicação Django, numa aplicação Flask, ou numa aplicação Streamlit que a gente mostrou rapidinho aqui para vocês. Então eu estou usando o Torch aqui para quê? Eu estou usando o Torch para poder fazer um load no meu melhor modelo, e aí eu vou passar a minha predição Tim Maia utilizando o nosso modelo bonitinho que eu acabei de carregar com a imagem que a gente subiu no nosso Streamlit, né? Então funciona direitinho. Aqui eu estou fazendo uns testes bonitinhos de predição e aí eu testo, ó. Se a predição for 0, eu vou escrever isso e mostrar isso. Se a predição for 1, então se a predição for 0 é chocolate, se for 1 é Coca-Cola e se for 2 é Guaraná. Como é que a gente faz para poder rodar a nossa aplicaçãozinha Streamlit aqui? Então, mais uma vez, pessoal, veja que o código é bem pequenininho, né? Tem pouquinha coisa aqui, ó. Mas o principal é o quê? Eu ter o redimensionamento da imagem, né? Que nesse caso é só redimensionamento, mas eu poderia fazer outras coisas, depende da sua aplicação, né? Mas o nosso modelo está esperando o quê? Uma imagem 100% em forma de tensor. Então, fiz essa transformação aqui, ó. Aqui dentro que eu faço a transformação, tá vendo? Então, ele me passou uma imagem qualquer, fez o upload de uma imagem qualquer, eu consigo trazer esse cara para cá e transformar no tensor, rodo o nosso modelinho e descubro qual que é os logs, né? Ele vai devolver um tensor aqui com as minhas 3 classes finais, com a probabilidade em log de cada classe, e eu pego a maior, que eu sei que aquela maior vai ser a minha probabilidade, né? Aqui eu não precisava nem transformar em exponencial de novo para poder trazer de volta, era só eu mandar a classe com maior probabilidade em log mesmo, não tem problema, mas aqui eu estou transformando ela em probabilidade normal se a gente quiser ela de alguma forma aí para outras situações, né? Então aqui eu estou retornando a classe que é a principal. Então vamos rodar esse cara e ver se funciona direitinho? Vamos lá. Para rodar, o que eu vou fazer? Streamlit, run e o nome do Python que está com a sua classe lá direitinho. Por que eu não fiz isso no Jupyter? Porque eu prefiro debugar e fazer o debug do PyCharm é ótimo, né? Não sei se vocês gostam também. Qual que é a ideia que vocês mais gostam? Deixa um comentário aí para poder dizer pra gente qual que você mais gosta. Então aqui eu tenho o quê? Streamlit run Tim Maia. Então ele vai rodar aí bonitinho, vai trazer lá o modelo, já vai deixar pronto. Olha que legal. Então ele já trouxe aí para mim, localhost, vamos copiar esse cara aqui. Peraí, deixa eu copiar direitinho. E vamos voltar lá para o nosso browser. Voltando aqui para o browser, vamos ver se funcionou.
Vamos diminuir para vocês verem aí direitinho. Olha que bonito que tá nosso Tim Maia aí, né? Que saudade do Tim Maia. Então aqui eu tenho o Tim Maia chocolate com PyTorch. Eu tenho que subir uma imagem para o nosso querido Tim Maia saber se vai ser chocolate ou não. Então bora subir uma imagem aqui agora. Eu vou pegar da pasta de teste aí, né, pessoal? Então vou pegar agora um guaranazinho. Vamos ver se ele quer um guaraná, se ele faz certo ou não. Ó, será que ele vai querer esse cara? Então vamos clicar aqui para poder saber se o Tim Maia vai gostar da bebida ou não. Ele está experimentando. Experimenta aí, Tim Maia. Opa, curtiu não, cara. Ele falou que não adianta vir com guaraná para mim. É chocolate que eu quero beber. Então não deu certo. Então vamos tentar outro guaranazinho, só para poder ter certeza se está classificando certo. Então vamos ver. Opa, tem uma latinha bonita aí. Deu até sede agora. Eu acho que se eu fosse o Tim Maia eu tomava ela. Será que ele vai querer? Tá experimentando aqui, ó. Experimentou, não gostou também não. Quer não. Ele só quer saber de chocolate. Vamos ver se uma coquinha passa por ele, né? Vou pegar aqui uma imagenzinha de Coca-Cola e ver se a Coca-Cola atiça aí a sede do nosso querido Rei do Soul. Vamos lá, tá experimentando, é bonitinho, vamos ver se vai funcionar. Ah, não gostou não, achou uma porcaria também. O que ele tá falando pra nós aqui? Eu não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate, só quero chocolate. Então vamos dar um chocolatinho pra ele pra saber se ele gosta do chocolate, né? Vamos ver se vai classificar direitinho. Vou pegar aqui uma imagem. Mais uma vez, essas imagens você pode pegar de onde você quiser, pessoal. Pode baixar uma imagem nova aí e ver se funciona direitinho. Agora vamos botar aqui. Opa, tá bonito esse trem aqui, hein? Eu tô com frio aqui, que eu tô com o ar-condicionado na tora aqui, ó. Então vamos ver se agora vai funcionar, se o Tim Maia vai querer ou não, tá experimentando. Será que ele vai gostar? Gostou do chocolate, olha que legal. Pois é, pessoal, então, o que acontece? A gente conseguiu fazer o quê? A gente treinou um modelo bonitinho e a gente utilizou esse modelo para fazer predições numa aplicação real, né? E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, os cientistas de dados. A gente não consegue ficar só fazendo modelinho. É muito difícil você trabalhar numa empresa onde você tenha uma equipe que vai fazer só modelo, né? Você tem que ter essa consciência de saber que você vai ter que implantar isso, né? A gente teve vários convidados entrevistados no nosso podcast falando que é muito importante o cientista de dados hoje aprender a fazer esse tipo de aplicação, né? Obviamente que isso aqui é só uma brincadeira que a gente fez com vocês para poder ficar mais palatável essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar agora lá para o nosso slide direitinho. Então agora o que aconteceu, pessoal? A gente conseguiu classificar, né, a nossa imagem. Não adianta vir com guaraná pra mim, chocolate o que eu quero beber. Então conseguimos ajudar o nosso Rei do Soul utilizando PyTorch e Transfer Learning. Então você chegou até aqui, você vai ser capaz de quê? Descrever o que é uma rede neural convolucional e saber diferenciar de uma rede neural normal. A gente bateu bastante nessa tecla, né? Falamos dos kernels, tudo bonitinho. Explicar o que é Transfer Learning, a gente viu a AlexNet que a gente utilizou, que a gente pegou lá quase que a rede inteira, né? Só tirou o finalzinho para poder classificar no nosso número de classes, né? Que lá estava 1000 classes, a gente só queria 3 classes. Então tiramos tudo, congelamos e só treinamos o finalzinho. A gente treina, vocês sabem agora, treinar um CNN com Transfer Learning para poder ajudar o Tim Maia a achar o seu querido chocolate. Você pode fazer a aplicação que você quiser, né, pessoal? Obviamente que nem tudo vai ser tão simples assim que você vai conseguir um 100% de acurácia, mas é que como a gente tem que o padrão da latinha do Guaraná é sempre a mesma, a latinha da Coca-Cola é sempre a mesma, e a gente tem uma terceira classe que é muito diferente, a gente consegue acertar mais. É claro que com outros tipos de aplicação vai ser mais complexo, mas você tem já uma base aí, você tem aí um baseline para você partir disso e fazer o seu próprio classificador com o seu próprio problema. Isso é até uma sugestão que eu faço para você. Invente um problema e faça, do início ao fim, veja cada pontinho. Se você tiver qualquer dúvida, a gente está aqui para isso, bota aqui embaixo. A gente destrinchou bastante aí, principalmente na parte de treino, para você entender o passo a passo de fazer a classificação de imagens, né? E a gente implantou o classificador de imagens do Tim Maia usando o Streamlit, né, que é uma forma bem facinho. A gente nem colocou tanto foco aqui porque senão ia ficar muito grande o vídeo, mas pelo menos a gente mostrou para vocês que é possível fazer essa classificação, aproveitar o modelo já treinado do PyTorch e implantar uma aplicaçãozinha bonitinha aí pra gente com o nosso querido Tim Maia. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo aí foi bem mais longo do que normalmente a gente faz, mas a gente estava com muita vontade já de fazer uma aplicação um pouquinho mais complexa do que a gente tem feito de vídeos, né? Então se vocês gostaram do vídeo, manda o like aí. Já se inscreve no canal, porque toda semana a gente está mandando vídeos novos. Então tem que clicar no sininho também para poder você ser avisado. A gente está em tudo que é lugar. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook e a gente está no Spotify também. Então eu queria que vocês deixassem, inclusive, se vocês gostaram do vídeo ou não, qual foi a parte mais difícil que se vocês tenham entendido ou não tenham entendido, pode deixar aí nos comentários que a gente sempre comenta direitinho, sempre deixa vocês sem dúvidas, né? A gente fez um vídeo bem destrinchado, bem bonitinho para você entender direitinho como é que funcionam as redes convolucionais e com o nosso querido Tim Maia a gente se despede. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.